Ani Oviedo, ela que é membro da Coalizão Mobilidade 000. Você sabe o que é a Coalizão Mobilidade 000? Foi lançada na semana passada. Ela junta uma série de movimentos sociais, ONGs e pesquisadores Por que 000? Porque ela trata de um tema crucial, como falei na abertura do programa, que é a questão do transporte, da mobilidade nas cidades. É um inferno nas grandes cidades brasileiras, nas médias também, e até nas pequenas, a possibilidade da gente se mexer, da gente se movimentar, especialmente para quem depende de transporte público. Então, a coalizão Mobilidade 000 quer zero tarifa nos transportes coletivos, zero emissão de poluentes e zero mortes no trânsito. Esta coalizão vem numa jornada longa de luta pela mobilidade urbana e pelo transporte público. Deixa eu trazer a Ani. Oi, Ani, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Tudo bem? Falei certo, é Ani, né? Não Anne. Ani, isso. Deixa eu só chamar. A Luna conseguiu voltar? Que ela quer ainda dar uma palavra sobre o episódio, acho que você assistiu, né? A Tainara Faria, da deputada estadual Tainara Faria Dramático. Vou querer te ouvir. Ela está chegando para o evento lá da professora Elizabeth, mas ela ainda queria dar uma palavra sobre esse episódio racista. Nossa, por favor, todos nós precisamos ouvir. É isso aí. Luna, vem cá, volta. Oi, Luna. Gente, desculpa ter caído, eu tava num túnel, né? Mas a gente trupica, mas não cai. Então a gente volta para dar aquele alô. Obrigada, Mauro. Olá, Anne, Anie. Então, o seguinte, eu tava nesse dia que aconteceu esse episódio racista da Tainara com ela. Ela realmente estava muito arrasada, porque, como ela mesma disse, né, nessa fala na Lesp, quando o racismo não dói, ele mata, mas dói muito. E eu estive também com o Renato Freitas nesse dia. E é curioso, né, para não dizer bizarro, o quanto as casas legislativas trazem essa questão do conservadorismo e do racismo institucional muito forte, né? O Renato, o Mauro sabe bem, acho que todo mundo acompanha, sofre diariamente perseguições. A última que ele teve foi porque ele citou a Bíblia ali contra um deputado que estava dizendo que um menino tinha sido assassinado e justificando o assassinato através do comportamento do menino, quando na verdade é algo da violência do Estado, da polícia, né? Então é muito chocante ver jovens parlamentares negros que incomodam, né? O próprio corpo, né, e a existência dessas pessoas nessas casas legislativas trazem essas contradições à tona. E eu sinto que enquanto a gente não enfrentar de verdade essas feridas, né, como racismo estrutural, o processo de escravização no nosso país, quando a gente não enfrentar a ditadura militar, sempre vai surgir, né, dos porões, dos buracos, do esgoto da sociedade, essas atitudes. Então, a Tainara, para mim, é uma inspiração política para todos nós, o Renato Freitas também, porque eles estão colocando o dedo na ferida, mostrando que ainda tem muita luta para ser feita e que a gente precisa entender mais do que nunca que o racismo não é um problema das pessoas pretas, é um problema da sociedade e a gente não pode se calar. É importante os veículos de comunicação, como a revista Fórum, noticiarem, colocarem, darem voz para esses sujeitos, porque é preciso que a gente fale, né, que a gente não fique calado, que a gente rompa esses silêncios. Então, foi muito bom eu estar com a Tainara nesse dia. A gente conversou muito sobre essas questões, sobre parcerias, sobre como a gente pode fazer esses enfrentamentos juntas e juntos e juntos. Então, eu queria dar essa palavra. Mauro, agradecer demais sempre todo o espaço, a revista Fórum, agradecer todo mundo que acompanha aqui, que milita nas redes e nas ruas, né? Um beijo enorme. Beijo, Luna. Obrigado, viu? Bom ato lá de luta, né, pela memória da professora Elizabeth, tá bom? Beijão.
Grande Lula, legal. Sabe, Ani, vai ser difícil chamar de Ani todas as vezes. Acho que o português, Ani Oviedo, você é brasileira ou não? Não? Abre seu... Eu moro no Brasil já faz mais de 20 anos, né? Então, assim, já como se fosse. Sim. Tem o sotaque de Belo Horizonte. Você sabe que aqui no Brasil, a boca do brasileiro ou da brasileira vai sair do Ani pro Ani toda hora, né? Sei bem. Você sabe disso, né? Imagino. Então, queria te falar ainda sobre esse episódio da Tainara, tão marcante, né? Tão forte, sobre a aliança, né? Das mulheres brancas com as mulheres negras, né? Que é tão essencial para a mudança da dinâmica da política, da vida, da sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente tem que passar por um processo coletivo de, assim, qual que é, eu acho, a grande força que a gente tem hoje nas mãos com o feminismo. Que é que a nossa força é a nossa diferença. É o fato de que o conjunto de pessoas que estão embaixo do guarda-chuva do feminismo, ele é vasto. As nossas diferenças é que são a nossa força. E eu acho que é fundamental que a gente faça um exercício de entendimento de que a gente tem um feminismo branco histórico que precisa de ser revisto, reconstruído, e a gente precisa entender que o lugar da branquitude com a feminilidade, ele produz armas muito duras contra as demais pessoas. Isso tem que ser desconstruído. Eu acho que é um exercício fundamental para a gente fazer, é um empenho crucial que a gente tem, e eu fico feliz de ver que, apesar das dificuldades, a gente tem bons exemplos, tanto na política institucional, quanto principalmente nos movimentos sociais, que dão aula nesse quesito. Assim. Acho que isso é fundamental de ser feito, a gente vê que a urgência está posta. Assim. Perfeito. Pois bem, a Ani Oviedo está aqui com a gente, ela é especialista ela é analista de mobilidade do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e uma das fundadoras e protagonista desta Coalizão Mobilidade 000. Na minha cabeça aqui, Ani, quando se fala de coalizão, logo eu penso na Coalizão Negra por Direitos, né? Acho que é a grande coalizão do momento. Então, mas adorei esse nome, Coalizão 000. Achei super diferente, super bem bolado. O que é a Coalizão 000? Bom, a Coalizão 000 ela é um conjunto de movimentos, de organizações da sociedade civil, de pessoas que pesquisam o tema da mobilidade, que decidiram se juntar para dar mais força à voz coletiva da sociedade que demanda por mudanças na mobilidade urbana, especialmente para conseguir pressionar o governo federal a atuar no tema da mobilidade. Então, a gente se organiza em torno dos 3 elos, né, que são as 3 grandes metas da coalizão, que é 0 tarifa nos transportes, 0 emissões e 0 mortes no trânsito e na rua. E a gente sabe que essa pauta ela é historicamente dos municípios, são os municípios que se ocupam da mobilidade urbana. E aí os movimentos são fundamentalmente movimentos de atuação local para lidar com as suas próprias questões, mas a gente precisa de uma atuação conjunta federal. Eu vou dar um exemplo em relação a isso, que eu acho que é para as pessoas entenderem melhor. Se eu falar para você, olha, na minha cidade o transporte coletivo, ele era precário, mas com a pandemia de Covid-19 ele piorou muito, ele está muito pior, a tarifa era alta e há uma exigência de aumento por parte do empresariado, os ônibus são velhos e as calçadas são esburacadas. De qual cidade eu estou falando? Fundamentalmente de qualquer uma, né? Porque todas as cidades brasileiras passam por esse mesmo idêntico problema. Com pouquíssimas, assim, diminutas exceções, não tem uma cidade grande, média nesse país, onde a gente não tem uma situação de transporte coletivo precário, aonde os ônibus são velhos, poluentes, todos funcionam a diesel e não são nem mesmo Euro 6, que é o modelo menos poluente que a gente tem hoje. A situação das ruas, das calçadas, da acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade reduzida, ela é uma catástrofe e o transporte coletivo tende a ficar pior. Ele ficou pior com a pandemia e ele não voltou aos níveis de serviço pré-pandemia. Esse é um problema do país. Não tem uma cidade que tenha esse problema específico. Ele é um problema nacional. Ele precisa ser tratado dessa forma. Por isso que a gente pensou em construir essa coalizão. A gente veio de momentos muito importantes no debate da mobilidade urbana.
como, por exemplo, o Passe Livre pela Democracia, que permitiu que houvesse tarifa zero no país inteiro no segundo turno das eleições de 2022. Foi um momento muito crucial. E eu acho que esse momento, ele nos mostra o seguinte, especialmente quando a gente fala sobre zero tarifa. Se o poder público vê que a tarifa é uma barreira para a realização do direito ao voto, ele percebe que isso é um problema e ele pensa, vou resolver esse problema, vou garantir o direito ao voto, vou dar tarifa zero. É lógico que o problema não é só no dia da eleição. As pessoas veem seus direitos negados todos os dias por causa da tarifa. Então, se o poder público enxergou que isso era um problema, pensou que era necessário atuar em cima desse problema no dia da eleição, é evidente que esse é um problema todos os dias, em todos os lugares. Isso foi uma política nacional. É claro que ela veio da mobilização da sociedade civil em várias cidades, etc. Mas ela se nacionalizou. Inclusive via decisão do STF que disse, puxa, isso aqui é uma decisão boa mesmo, que a gente deveria levar adiante. Então, esse é o grande cerne das nossas preocupações, a necessidade de federalizar essa discussão, porque ela está em todos os lugares. Perdão. Essa é uma questão que é, como você falou, a realidade é igual em praticamente todo o país. São as mesmas vertentes que atuam. Os modais do transporte coletivo, exceto nas condições particulares de cidades cortadas por rios, tudo são praticamente iguais. No entanto, cada cidade faz o que quer. Não existe um sistema. O governo federal está ausente da questão da mobilidade nas cidades, né? É um tema que ficou relegado aos municípios. Não existe uma organização, né? Não existe uma coordenação nacional. E eu sei que vocês estão propondo a construção de um sistema único de mobilidade baseado na ideia do SUS. Por que a mobilidade urbana, o transporte coletivo ficou entregue nas mãos das prefeituras? Por que o governo federal nunca tocou nesse assunto? E o que seria reverter esta condição atual? Pois é, isso é um grande exemplo, né, de como a gente tem uma formação histórica, né, das cidades no nosso país, e a gente vê que a gente teve um momento em que tinha, por exemplo, né, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, outras capitais, a gente tinha a presença dos bondes, era uma política pública, né, os bondes eram construídos pelo governo, pelo município, só que rapidamente os municípios e os estados pararam de dar conta do tamanho e da rapidez da expansão urbana, então a gente foi em direção aos ônibus, que tem uma capacidade de capilar muito maior. A gente tinha agências estaduais de transporte, a gente tinha a CBTU, que era a Companhia de Trens Urbanos, né, que hoje vários dos blocos da CBTU, tipo São Paulo, Rio, Fortaleza, foram estatizados. Uns poucos ainda são federais, como é o caso de Belo Horizonte e Recife. Belo Horizonte está passando por um processo terrificante de privatização da CBTU. E o que a gente tem é que, com a Constituição de 88, a Constituição atribui muito diretamente a responsabilidade pela mobilidade ao município. Logo, essa é uma responsabilidade que está constitucionalmente na mão do município. Assim, ela não impede o governo federal de atuar, mas ela diz claramente que é o município que tem que se responsabilizar. E aí, eu acho que é muito bom para a gente entender essa questão, o paralelo de como funciona o SUS. Porque qual é a vantagem da mobilidade ser de responsabilidade do município? Que ela é um problema, uma questão local. Quem entende a mobilidade urbana de uma localidade são as pessoas usuárias daquela localidade. Não adianta eu, que moro em São Paulo, querer dar pitaco sobre a mobilidade urbana de Manaus, onde eu não faço ideia de como ela funciona. Então, é muito importante que a gente preserve a autonomia dos municípios no sentido de como organizar as linhas, quais são as demandas daquela população ali, etc., porque essas são questões estritamente locais. Agora, os problemas amplos de estruturação disso, então, como é calculada a tarifa, por que o transporte é tão poluente, recursos para manter o transporte coletivo, para ampliar a infraestrutura de mobilidade ativa, o município não tem esses recursos, simplesmente. Então, o que a gente enfrenta hoje é esse problema. E aí, quando a gente faz um paralelo com o SUS, mas principalmente eu acho que esse paralelo é melhor entendido com o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. O que a gente vê? A gente vê problemas estruturais, assim como esses que eu estou falando aqui da mobilidade, na assistência. Então, a gente vê um problema, por exemplo, de desnutrição, de má nutrição, situações de violência doméstica, de falta de acesso
a burocracia pública, etc. e tal. Só que esses problemas, eles se materializam na realidade local de maneira específica. Então, cada atendimento é específico, cada assistente social conhece aquela realidade específica. Então, ele materializa uma solução calibrada para aquela localidade ali, a partir de uma política pública pensada nacionalmente. É isso que a gente quer que aconteça com a mobilidade. Que a gente tenha uma política pública pensada nacionalmente, que se realize localmente nos municípios. Que, em última análise, é como funciona o SUS. A gente tem um Conselho de Saúde Nacional que pensa políticas públicas no nível do Ministério da Saúde e elas se realizam em cada UBS desse país de maneira específica. Eu vejo, por exemplo, a UBS da qual eu sou paciente, ela é uma UBS de centro, então ela tem muitos pacientes que não moram naquele território, que trabalham naquele território. Então ela tem um foco específico nesse tipo de atendimento, que é diferente de uma UBS de bairro, por exemplo. É exatamente dessa mesma coisa que nós estamos falando agora. A UBS sozinha pode gastar dinheiro e comprar vacina na China? Não pode. Isso tem que ser uma política nacional. Então, é isso que a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de uma política nacional de mobilidade. As cidades têm dinheiro para comprar ônibus elétricos de última geração, que são bons, que são melhores, que não são poluentes, que não são barulhentos? Não tem. Simplesmente não tem. Então, a gente precisa que tenha um apoio federal para pensar essas políticas de maneira conjunta. Inclusive, no caso dos ônibus elétricos, é um excelente exemplo disso. O ônibus elétrico é muito caro. Se o governo federal se propor a fazer uma compra, ele consegue derrubar o preço desse veículo. Ele incentiva a produção nacional, isso gera um aumento de empregos, que são empregos CLTs, qualificados, dentro de uma indústria que pensa a produção de um bem durável, não poluente. Então, todas essas coisas são muito cruciais de ser pensadas de uma maneira macro. É por isso que a gente está pensando num sistema único de mobilidade, por causa dessas questões. É interessante, não tem uma política nacional de mobilidade, porque esse é um tema dos pobres, né? No máximo, atinge as camadas médias, no máximo, mas é um tema dos pobres. Então, é uma dificuldade realmente muito grande. Eu vi que na proposta da coalizão do 000 em mobilidade urbana, vocês têm um pequeno programa, né, do que seria efetivamente, o que seria possível alcançar com uma política nacional, com o SUM, né, o Sistema Único de Mobilidade. Quais são, de fato, você até já mencionou alguma dessas respostas, mas o que seriam as vantagens concretas que um Sistema Único de Mobilidade traria para a população? Correto. E eu acho, Mauro, que eu vou começar exatamente desse ponto que você trouxe, que é presta-se pouca atenção na mobilidade urbana, porque ela é sobre os pobres. Como é verdade para vários outros serviços públicos. E aí, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, assim, se a gente quer uma sociedade mais justa, democrática e igualitária, que é um dos objetivos do SUM, como é um dos modelos de sistema único, né? Porque o modelo de sistema único, ele é um modelo de sucesso da política pública brasileira. Por isso que a gente se espelha nisso. É um modelo que o Brasil tem experiência, exporta para outros países, ensina para outros países como aplicar. E um dos objetivos centrais de todo o sistema único é sempre esse, de ampliar o acesso a direitos, fortalecer os objetivos centrais nossos como sociedade, constitucionalmente colocados, e, em última análise, reduzir a desigualdade e a pobreza. E aí, qual que é o marco mais evidente de como isso é sobre pobreza no transporte coletivo? Quem paga a tarifa? Quem anda de ônibus. Uhum. Quem anda de ônibus? Quem é pobre. O nosso é um país que, na contramão dos outros países, inclusive os países que a gente trata como modelo no transporte coletivo, meu Deus, a Europa, isso, daquilo, todos subsidiam fortemente o transporte coletivo. A gente tem regiões na Europa onde o subsídio ao transporte coletivo chega a quase 80% do custo que ele tem. Porque entende-se que ele é bom não só para quem anda de ônibus. Ele é essencial para movimentar a cidade. Se você não anda de ônibus, alguém que trabalha com você, alguém da sua família, anda de ônibus. Logo, por que só quem anda de ônibus, que está num lugar socialmente mais vulnerável, tem que pagar pela mobilidade urbana? Por quê? Isso não faz sentido algum. Nenhum outro serviço público é assim. Eu vou dar um exemplo sobre isso, porque eu acho que é relevante para a gente entender. A iluminação pública e a coleta de lixo
são 2 serviços públicos que são essenciais para todo mundo. Todos nós pagamos por eles em alguma medida, seja no IPTU, né, especialmente no caso da coleta de lixo, seja na conta de luz, no caso da iluminação pública. E nós não pagamos de maneira igual. Algumas casas que são maiores pagam mais, e algumas pessoas que são isentas, elas pagam nada, porque elas são mais vulneráveis. Se a coleta de lixo funcionasse como ônibus, sabe como ela seria? Ela seria assim. Você sai na rua com seu saco de lixo. O gari passa com o caminhão, ele pesa teu lixo e fala, hoje, para eu tirar esse lixo daqui, é R$ 7,50. E você fala, não tenho dinheiro. Ele fala, então vou deixar seu lixo aí. Aí ele sai com o caminhão, aí você tenta jogar o saco de lixo dentro do caminhão, porque você não quer pagar a tarifa, você não tem dinheiro, mas você não tem como ficar com aquele lixo ali. Aí na semana seguinte, o que o governo faz? Como as pessoas estão jogando o saco de lixo sem pagar, ele faz o caminhão de lixo ser acompanhado pela polícia militar. E aí, se você tenta jogar o seu saco de lixo no caminhão sem pagar, a polícia militar vai lá e te agride. É a mesmíssima dinâmica de quem tenta não pagar tarifa no ônibus. E aí você gastou dinheiro, securitizou aquilo ali e... Nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas é isso mesmo, é igualzinho. É assim que funciona o transporte coletivo. Digo mais, se a iluminação pública funcionasse como transporte coletivo, como seria? Você sai da tua casa com um cartão, passa ele no poste, a luz acende. Você é uma pessoa idosa, você está com um carrinho de bebê, você tem mobilidade reduzida, você não vai chegar a tempo no outro poste, não. Você vai andar no escuro. E se você ficar paradinho no escuro esperando alguém acender a luz para você, alguém vai te impedir de andar naquela luz, porque não foi você que pagou por ela. Faz algum sentido isso? Não faz. Mas é assim que a mobilidade funciona hoje. E aí, o que a gente está pretendendo fazer com isso? Se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática, é fundamental que a gente divida o custeio dos bens coletivos, como é a mobilidade urbana. Não tem como só quem é mais pobre arcar com o preço da mobilidade urbana. Não tem como. Ela é um bem essencial para todos. Digo mais, olha a situação que a gente vive hoje, Mauro. Assim, a gente está numa situação de crise climática. Eu moro em São Paulo, a gente está tendo um verão terrificante de mortes por causa das chuvas. A gente tem vários problemas. Eu sou muito contra a ideia de que a gente individualmente vai resolver os problemas climáticos. Não vai. A gente precisa de uma ação estruturante. Agora, se tem algo que as cidades podem fazer, é reduzir a quantidade de emissões. E aí eu vou dar esse exemplo para você, porque aí a gente vê o que é falar dos pobres. São Paulo está com um processo de eletrificação da frota, correto? Que é bom, é joia, porque, de fato, o ônibus, mesmo ele emitindo menos emissões de efeito estufa, gases de efeito estufa, que os carros, eles são a diesel. Então, eles emitem um particulado sutil que fica no ar e que é local. Então, ele agride diretamente quem está na rua, porque ele cola nos nossos pulmões. E piora muito a incidência de doenças crônicas, respiratórias, em quem já tem asma, etc. e tal. Então, é relevante, sim, para a cidade e tirando a frota de ônibus a diesel. Agora, os operadores querem comprar ônibus elétrico? Não querem, porque é muito caro. Então, assim, o que a gente está vendo agora, eu estou dizendo isso a partir do que eu estou vendo na imprensa, porque eu não sou um operador de ônibus, eu apenas ando de ônibus e estudo ônibus. Mas o que eu estou vendo na imprensa é uma dificuldade de luta entre a prefeitura querer uma coisa e os empresários quererem outra. Em várias outras cidades do país, onde teve teste de ônibus elétrico, que é bom, a operação dele é muito mais barata, o combustível é muito mais barato, porque ele não anda a diesel, você tem um problema que já houve essa colocação por parte do empresariado. Ou a prefeitura me dá dinheiro, ou para eu comprar o ônibus elétrico eu vou jogar o aumento do custo na tarifa. Então só me falta que a gente que anda de ônibus, que já emite muito menos gases de efeito estufa do que alguém que anda de carro, ainda tenha que pagar pela eletrificação da frota. Não pode ser isso. Simplesmente não pode ser. E é urgente. Esse é o ano que a gente vai fazer 10 anos, de junho de 2013. E a situação do transporte coletivo nesse país, ela é calamitosa. Calamitosa. Essa semana, Belo Horizonte virou e falou, os empresários, nós queremos uma tarifa de R$ 6,90. O que é uma tarifa de R$ 6,90? E aí, eu tenho exemplos infinitos disso. Uma das organizações que compõem a Coalizão Mobilidade 000 é o Observatório dos Trens, do Rio de Janeiro, que foi fundado por Rafael Albergaria, que foi candidato a deputado estadual pelo PT no Rio de Janeiro. A tarifa do trem foi para R$ 7,40. Eu vi alguém falando. O trem passa, é o único meio de transporte que passa por todos os municípios da Baixada Fluminense.
São os municípios da Baixada Fluminense que são mais vulneráveis, é onde mora uma população majoritariamente negra. O município de São João de Meriti, que é o território de onde Rafa vem, tem a maior concentração de pessoas por metro quadrado das Américas. E o trem é um meio de transporte sustentável, ele já é elétrico. Por que o governo do estado não está investindo nisso? Por que ele está jogando o preço desse meio de transporte para cima da população? Então, é por isso que a gente está falando de sistema único de mobilidade. Não tem cabimento a população que se desloca com o transporte público, que já é muito benéfico para a sociedade como ele é, ter que arcar com os custos dos problemas que ela não cria. Porque o trânsito, as mortes no trânsito e a poluição são majoritariamente causadas pelo carro. Nós precisamos de uma infraestrutura que faça as pessoas deixar seu carro em casa e andar de ônibus, de trem e metrô. Ou seja, de uma maneira geral, país adentro, o preço do transporte coletivo está esmagando os mais pobres. Com certeza, especialmente nas condições econômicas que a gente está hoje, em que... Porque é isso, né? É porque é um efeito cascata, né? Quando a economia está menos formalizada, você tem mais pessoas trabalhando na informalidade, essas pessoas não têm vale-transporte. E mesmo as pessoas que têm, o vale-transporte não é para a família inteira, e ele é só para ir voltar do trabalho. As pessoas fazem outras coisas. Inclusive, esse é um debate muito crucial do Sistema Único de Mobilidade, que é a gente tem que garantir o direito de ir e vir, certamente. Mas também o direito de estar. Porque estar é político. Quem está ocupando os centros da cidade? Quem está nos eventos culturais gratuitos que a prefeitura organiza, mas que você tem que pagar para chegar até eles? Quem consegue emprego nos lugares? Porque para o empregador, especialmente para uma pequena e média empresa, que no fundo é quem mais emprega no nosso país, na paridade de qualificações, ela vai contratar alguém cujo vale-transporte é mais barato. O que isso faz? Aprofunda a desigualdade, porque, em geral, quem tem um vale-transporte mais caro significa que mora mais longe. Normalmente, quem mora mais longe são áreas periféricas que são mais vulneráveis. E o fato de que essa pessoa tem menos acesso a emprego significa o quê? Que eu estou piorando essas desigualdades. Tanto que hoje você tem o que mais, me parece, é a observação, não sei se os estudos indicam isso, me parece que são pessoas andando a pé, né? Porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Exato. Tem estudos sobre isso já? Tem alguns estudos, mas eles são localizados, então eles não, porque a gente não tem informações nacionais sobre a mobilidade urbana. Você sabe que uma das demandas que a gente tem no SUM é a construção de um sistema de informações, porque hoje, Mauro, a gente não sabe nem quantos municípios no país têm transporte coletivo. A gente sabe que de 5 mil e alguns municípios no Brasil, talvez um terço deles tenha transporte coletivo. Mas a gente não tem certeza. Quanto? Um terço deles, que é muito pouco. 2/3 dos municípios do Brasil não têm transporte coletivo? Não tem. É isso que você está dizendo? Hã? E aí te digo mais. Quando o IBGE pesquisa isso, os municípios fazem uma declaração, mas o número do IBGE é superestimado. Porque vários municípios que recebem ônibus do Ministério da Educação para fazer transporte escolar declaram que tem transporte coletivo, porque recebem um ônibus escolar. E normalmente nos municípios menores, o ônibus escolar também faz outras viagens e transporta outras pessoas, especialmente quando se trata de um ônibus escolar rural. Porque aquelas pessoas ali não tem como se locomover, não. É disso que nós estamos falando. É para isso que a gente precisa de um sistema único de mobilidade. A gente tem municípios inteiros no nosso país em que não há transporte público. Simplesmente não tem. E a gente tem municípios inteiros onde tem transporte coletivo e a gente tem um grupo gigantesco de pessoas que são excluídas desse sistema. Então, é muito linear isso, assim. A gente vê o caso do metrô de Belo Horizonte, que custava R$ 1,80 até o início do governo Temer. Ele foi em 80 durante mais de 10 anos. Então, num dado momento, a tarifa de ônibus em BH era R$ 4,50 e a do metrô era de R$ 1,80. O metrô aumentou o número de passageiros numa quantidade absurda. Especificamente, segundo a última pesquisa Origem Destino, que foi feita em Minas Gerais, dentre as pessoas que ganham entre 0 e 2 salários mínimos. Porque é barato. A tarifa, ela é uma barreira social e econômica. A gente não tem a menor dúvida disso e a gente precisa encarar essa realidade. E aí, por exemplo, é por isso que a gente, assim, o Sistema Único é muito crucial para isso. Como a gente calcula a tarifa? Por que a tarifa é tanto? Quanto que os empresários estão ganhando? Essas informações, a gente não tem elas exatamente. Porque a gente sabe quanto dinheiro os empresários, quanto dinheiro entra nos sistemas, né?
A gente sabe quanto custa um ônibus elétrico, a gente entende essas coisas. Porém, a gente não tem certeza sobre os custos nos quais os empresários incorrem. Nas concessões públicas, eles não são obrigados a divulgar esses documentos. Então, a gente não tem certeza. A gente sabe que todo ano eles falam que tem que aumentar a tarifa. A gente teve subsídios ao longo da pandemia, a gente teve a PEC Kamikaze, que deu subsídio sem exigir qualquer tipo de contrapartida, que é o pior formato de subsídio possível. Mas a gente não tem certeza disso. E aí eu te dou um exemplo. No Ministério das Cidades, que também cuida, né, da questão da mobilidade, na Secretaria de Habitação, você tem uma lista de preços públicos dos itens de construção para espelhar as obras do Minha Casa Minha Vida, que é tipo assim, isso aqui é o preço, o tanto de preço que eu posso pagar. Vamos fazer um para mobilidade. Quanto que é o preço do lubrificante? Quanto custa o pneu? Quanto custa recapear o pneu? Todas essas coisas. Vamos ter preço público. Vamos ter um modelo de cálculo da tarifa. A gente já teve, né? O Ministério dos Transportes fazia, via o grupo JPOT, uma planilha de cálculo. Mas ela era defasada, ela era um projeto dos anos 70. A gente precisa de uma coisa nova agora. Porque o município, às vezes, ele não tem essa infraestrutura. Ele não tem servidores públicos qualificados para poder trabalhar com isso. A pressão do empresariado, ela é muito grande, porque o empresário hoje, ele é dono da frota, ou seja, do bem de capital. É ele quem emprega os funcionários que operam a frota. E em muitas cidades, é ele que gerencia o sistema de bilhetagem. Então, assim, várias prefeituras são reféns desse sistema. Algumas são coniventes. Não estou dizendo que não seja, né, não haja essa realidade. Porém, é preciso que o governo federal se envolva, porque a escala, a capacidade técnica que o governo tem de ajudar as prefeituras a criar um modelo de gerenciamento de política tarifária, um modelo de subsídio, é muito grande. Os municípios, eles não dão muito conta disso. Então, é disso que a gente está falando. Se o governo federal bota recurso para derrubar as tarifas, para tornar o transporte mais sustentável, o que a gente está fazendo é dividir na sociedade o custo de ter um transporte de qualidade. É isso que a gente quer que aconteça. Legal. Eu tenho duas questões. Uma pontual, que o nosso Edgar Pitino, que estava aqui antes de você, veio à tela, aquele especialista em temas vinculados às redes sociais, veio mais cedo falar sobre essa pesquisa que indica que a extrema-direita, de fato, hegemoniza nas redes sociais, a popularidade das redes sociais do Congresso Nacional, né? São parlamentares, deputados federais e senadores de extrema-direita. De 20 mais populares, 19 são de extrema-direita. Ele veio aqui, então, conversou com a gente sobre isso, mas agora está assistindo e mandou uma pergunta para você, pontual. Depois eu termino com uma mais geral. Anne, há correlação entre mortes no trânsito e o acúmulo de função de cobrador pelo motorista? Ou seja, essa tendência, mas já de muitos anos, acho que mais de 30 anos, que tirar a função do cobrador do ônibus e o motorista cumprir o papel de dirigir e dar o troco, enfim, lidar com a questão do ingresso das pessoas no ônibus. Olha, a gente ainda nesse momento não tem estudos conclusivos. Então, assim, a gente precisa desses estudos. A gente tem referências anedóticas. E as referências anedóticas são dramáticas, assim, né? A gente vê que há um problema grave de segurança. Então, assim, o motorista dirigir o veículo com os joelhos enquanto com a mão ele dá o troco, todo mundo já passou por isso dentro do ônibus, assim, né? Então, a gente sabe que, por enquanto, estudos não tem. Mas a gente tem referências anedóticas de que isso é claramente um problema. E esse problema da segurança no trânsito, ele se reflete muito claramente quando a gente vê que, tipo assim, a morte de pedestres e ciclistas, ela aumentou no Brasil. E a gente vê que, tipo assim, a prioridade central do sistema de trânsito, ela tem que ser o pedestre. O pedestre, ele é o mais vulnerável dentro da escala de trânsito, assim. E o ciclista e demais meios ativos de mobilidade logo após ele, assim. E qual que é a questão, assim? Se a gente faz uma coisa como essa, que é colocar o motorista para exercer dupla função, o que a gente está fazendo é fragilizando o motorista, os passageiros desse ônibus e todo mundo que está ao redor dele, porque nenhum meio de transporte existe num vácuo. Todos eles existem no espaço urbano. Então, por exemplo, por que o metrô de São Paulo está instalando portas nas plataformas do metrô? Porque é inseguro você ser uma pessoa ali tão próxima do trem. É bom ter portas, é seguro ter portas. Então,
a gente vê que essa questão ela está colocada em todos os meios de transporte, que é, para eu garantir a segurança daquelas pessoas ali, eu preciso garantir a segurança do que está nos arredores daquele meio de transporte ali. Então, o que a gente vê é que a dupla função de cobrador e motorista, além dela ser ilegal, não mais, porque, enfim, a reforma trabalhista, a gente sabe o que foi, né? Mas ela é um problema para o motorista, ela estressa o motorista, ela estressa os passageiros, ela reduz a velocidade da viagem, porque, em tese, o motorista tem que ficar parado enquanto ele faz isso. Como o motorista sabe que ele não pode atrasar, ele dirige de maneira mais perigosa por causa disso, e isso coloca em risco não somente ele e as pessoas que ele está transportando, como as pessoas que estão ao redor desse ônibus. Então, o que a gente vê, e aí, novamente, assim, por isso que o Sistema Único de Mobilidade tem esses 3 elos, é que todas essas coisas são conectadas entre si. Então, assim, por exemplo, se a gente tivesse um ônibus em que a tarifa é 0, o motorista não teria que se preocupar com esse problema. As pessoas só entrariam no ônibus e pronto. E aí ele poderia dedicar 100% de sua atenção ao que está acontecendo ao redor dele. Então, a gente não pode perder de vista que essas coisas são conectadas entre si. E, inclusive, eu gostaria de trazer alguns exemplos recentes sobre acidentes com ônibus urbanos. A gente teve alguns acidentes nos últimos tempos, alguns com vítimas, outros sem vítimas. Mas, assim, situação de ônibus que perde o freio, ônibus que o pneu está ruim, são todas questões muito sérias de manutenção dos veículos e de renovação dos veículos. Então, assim, por exemplo, vamos incentivar a compra de ônibus que são mais seguros, que são novos. Hoje, na média nas cidades brasileiras, é de que um veículo possa rodar por até 10 anos. Nas capitais, que em geral, o que os empresários fazem? Quando o ônibus completa 10 anos, tiram da capital, revendem no interior. Então, é muito comum cidades no interior terem ônibus que têm o nome da capital, assim, nos assentos, nos bancos, essas coisas. Esse ônibus velho, ele é perigoso, gente. Assim, a gente não pode ignorar esse fato. Então, é isso, assim, quando a gente olha para os problemas que a gente está encarando na mobilidade urbana hoje, a gente vê que eles são todos conectados entre si. E que é muito fundamental encará-los em conjunto. E aí, o fato de que a gente não tem estudo claro sobre isso, apesar disso já estar acontecendo há um tempo, é um indicativo claro do descaso que a gente tem com a prestação desse serviço. É um indicativo fundamental disso. Assim. Claro. Um processo tão recorrente, se você não faz pesquisa, senão que você não está dando bola para ele. Exatamente. Se você não investiga. Anny, eu tinha te dito que tinha uma questão geral para fazer, mentira, 2, tá? E a gente já encerra com o caminho no final. A primeira é a coalizão 000, coalizão pela mobilidade urbana no país, pela mobilidade no sistema de transportes. Então, coalizão mobilidade 000. Adorei esse nome. Bom, a gente está às portas, a eleição municipal é depois de amanhã, né? Aqui, abril de 2023, eleição em 2024, mas, de fato, o jogo para as eleições municipais já está sendo armado nesse momento. Inclusive, acabo de receber uma notícia bombástica em São Paulo, fiquei chocado aqui, realmente, de uma articulação Boulos da Atena. Vi aqui um vídeo de uma reunião entre os dois aqui, nos bastidores da possibilidade de ter uma chapa Boulos da Atena. Né? Vai ser uma eleição difícil. Quer dizer, é o Boulos aplicando a receita Lula em São Paulo. Né? A receita Lula, fazendo aliança aí para a vitória, porque vai ser uma eleição complicada essa em São Paulo. Complicada, e já falamos sobre um aspecto central da complicação dessa eleição, vinculado ao tema exatamente da mobilidade urbana. Mas antes, queria saber o seguinte, qual é o projeto de vocês? Como é que vocês vão intervir nas eleições municipais? A coalizão. A gente está num processo de construção da coalizão, inclusive, fica aqui o convite para quem está acompanhando, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, pessoas que pesquisam, atuam no tema, para aderir à coalizão. Nas nossas redes sociais, que são @mob000, tem um formulário de adesão. Sejam, por favor, venham, vamos construir junto, porque a gente tem muitos problemas, a gente não está com todas as soluções na mão mesmo, não. Assim. Então, uma das primeiras coisas que a gente está procurando fazer é fortalecer a coalizão, inclusive via articulações locais. A gente vai fazer um evento de lançamento presencial em São Paulo, dia 12 agora. A gente espera que isso aconteça também em outras cidades, para a gente ter uma densidade maior de organizações locais, para a gente trazer para perto essas organizações que elas enxergam o tamanho estrutural do problema, mas elas precisam
Botei aqui embaixo, tá certo? São essas as redes? @mob000. Então, quem quiser aderir, participar, integrar, acompanhar, é só entrar em todas as redes, Isso, exatamente. O endereço, tá bom. Fala. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa de fazer, especialmente porque a gente é a sociedade civil organizada, é fortalecer esses vínculos de organização. A gente sabe que a organização é uma pedra fundamental para a mudança política, né? Ainda mais quando a gente pensa ela nessa dinâmica de cima, de baixo para cima, né? De pressão, assim. Então, o que a gente está fazendo no primeiro momento é trazer mais organizações, pessoas que pesquisam o tema para perto, para a gente ter um debate mais amplo, porque, assim, a gente não tem todas as respostas. Vou te dar um exemplo. Várias cidades no norte do país têm questões com transporte fluvial. Isso. Eu, pessoa que mora em São Paulo, não entendo nada disso. A gente precisa de uma ampliação do debate. Sempre a gente precisa de outras vozes. Isso não há a menor dúvida. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pressionar o governo federal para que ele inicie um processo de implementação de algumas políticas públicas que sejam o início de um sistema único de mobilidade. Então, hoje a gente está, por exemplo, várias das organizações que compõem a coalizão estão trabalhando para pensar num projeto nacional de aluguel de frota elétrica para ajudar as prefeituras a renovar sua frota. A gente sabe que o Ministério das Cidades está pensando numa lógica de cálculo tarifário, preços públicos, para auxiliar mesmo as cidades a resolver alguns dos seus problemas. Então, isso é um início de caminho. E o segundo caminho, eu acho que para as eleições é muito importante, é a gente trazer as candidaturas para perto no sentido de, ao invés delas pleitearem políticas públicas ruins, como, por exemplo, essa que foi a PEC Kamikaze, que foi de dar dinheiro para pagar a gratuidade do idoso. Gratuidade é gratuita, ninguém paga. Gratuidade é uma renúncia de receita. A gente sabe que empresários discordam dessa visão. Mas se a prefeitura for capaz de pressionar ela também, o governo federal, via suas conexões com seus deputados estaduais, com seus deputados federais, seus senadores, a gente consegue criar uma rede de gente capaz de mobilizar o governo federal para ir para frente com esse projeto. Essa tem que ser uma demanda que vem também do gestor público local. Porque ele sabe que ele não tem recurso. Nenhum gestor público local ignora esse problema. Todo mundo sabe disso. Então, é muito importante que a gente gostaria muito de levar o nosso projeto, especialmente de sistema único, para ele ser conhecido pelos candidatos a prefeito, para que eles também encampem a pauta. E para que eles, na medida do que eles podem fazer nas cidades, atuem para melhorar a mobilidade urbana. Então, assim, faixa exclusiva, que é uma política pública de custo muito baixo, redução de tarifa em certos horários, todas essas são coisas que são passíveis de serem feitas por prefeituras. A gente hoje no Brasil tem quase 50 cidades que já têm tarifa zero. A gente tem cidades que estão tentando comprar ônibus elétrico e implementar ônibus elétricos. A cidade de São José dos Campos, por exemplo, hoje está tentando transformar sua frota em 100% frota elétrica. A gente sabe que Maricá, que é uma cidade de tarifa zero histórica, né, ela está com um projeto com a UFRJ para fazer ônibus com combustível de célula de hidrogênio. Então, a gente está vendo esses avanços, mas é isso, a gente precisa de dar coesão a esses avanços para que essas vozes coletivamente sejam capazes de pressionar por uma política pública distinta. Perfeito, bem legal. É isso aí, quem sabe é uma carta, né, para candidatos a prefeitos que adiram a uma série de princípios aí. Quem sabe? Exatamente, a gente já está tentando pensar nessas coisas, a gente está querendo levar o projeto do SUM para a Câmara de Deputados, para apresentá-lo aos parlamentares, que também é isso. Em geral, parlamentares que se preocupam com a pauta da mobilidade vêm de movimentos sociais que lutam localmente ou então da gestão pública municipal. A gente precisa porque aí eles lidam diretamente com o problema, né? A gente precisa que um número maior de parlamentares entenda a crucialidade dessa pauta e o papel que eles têm na construção de uma outra mobilidade nesse país. A gente está olhando para uma crise climática, um apocalipse em câmera lenta se desenrolar diante dos nossos olhos. A gente vê o que é a vida urbana e a gente tem como resolver esses problemas. Isso, né, o último relatório do IPCC, do painel de mudanças climáticas da ONU, deixou isso muito claro, assim, tá difícil, mas a gente pode fazer algumas coisas. A gente precisa mudar o jogo de correlação de forças para mudar essas políticas públicas. Isso está ao nosso alcance, não importa quão difícil seja. Acho que isso é fundamental da gente pensar. A mudança, ela é possível, ela está ao nosso alcance. Vou pegar um gancho aqui para a gente encerrar nossa conversa. Ani, falei que ia errar. Ani,
Já dizendo desde já, adorei a conversa contigo, você vai voltar mais vezes, tá? Ainda mais O prazer é todo meu, nossa. Falar de ônibus eu posso ficar 40 mil horas, assim. Pois é, tô vendo, não, e você, nossa, comunica muito bem, legal, bem legal. Fernandão traz um tema aqui, e aí a partir dele vou formular uma questão. E você falou, por exemplo, de Maricá, né, uma cidade lá historicamente governada pelo PT no Rio, mas ele diz em Taquarituba, São Paulo, o prefeito é bolsonarista, a tarifa de ônibus é zero e os ônibus são novos, mas a diesel. Queria falar da questão da tarifa zero. Lá no passado, quando a esquerda era muito menos comportada do que é hoje, em 88, de maneira surpreendente, o povo de São Paulo elegeu Erundina. E no governo Erundina, sob a coordenação dela, levantou-se a bandeira da tarifa zero. Ela quase foi derrubada da prefeitura por levantar essa bandeira. E foi taxada, como os homens gostam de fazer com as mulheres, foi taxada várias vezes de louca por querer implementar a ideia da tarifa zero. De lá para cá, muita água passou pela ponte. E a esquerda foi ficando tão comportada que, como disse o Fernandão agora, em Taquarituba, quem implementou a tarifa zero foi um prefeito bolsonarista da extrema-direita. E a gente está assistindo agora em São Paulo um prefeito de direita, que namora a extrema-direita, o Ricardo Nunes, que está transformando a tarifa zero numa bandeira dele, para faturar as eleições, porque ele sabe que se implementar a tarifa zero, ele não vai ser derrubado, ele não vai ser taxado de louco, ele não vai ser taxado de revolucionário, ele vai ter enormes chances de ganhar a eleição municipal. Então, me parece que, bom, por um lado não é ruim, porque você desideologizou o debate da tarifa zero, né? Esses exemplos dizem que então já não é mais uma coisa que é a bandeira da esquerda, a revolução e tal, mas, por outro lado, a própria tarifa zero acabou sendo incorporada como espaço para todo tipo de oportunismo. Você acha que essa iniciativa do Ricardo Nunes em São Paulo, você que mora em São Paulo hoje, pode, de fato, ser para valer? Bom, o que a gente vê nesse caso? Assim, eu acho que esse exemplo que o Fernando trouxe, ele é muito interessante porque ele é verdadeiro para muitas cidades. A gente tem muitas cidades que têm tarifa zero, elas estão localizadas no interior de São Paulo, no interior do Paraná, algumas no interior do Rio Grande do Sul e algumas no interior de Minas Gerais. Cidades maiores, a gente tem um exemplo de Maricá, né, e de Caucaia, que é na região metropolitana de Fortaleza. Mas todas essas, a maioria são cidades pequenas e médias. E sim, a gente tem várias dessas prefeituras que são de direita. No interior de São Paulo, várias dessas prefeituras, Agudos, que é uma cidade que tem tarifa zero há quase 30 anos, sim, foi governada pelo PSDB, assim. Aliás, vários prefeitos já tentaram tirar e a população se revoltou, assim, eles mantiveram essa política pública. E aí eu acho que isso é uma coisa relevante que nos indica o quê? Que essa é uma política pública que tem uma aceitação social muito grande, novamente, porque ela derruba barreiras sociais. Então, assim, não me surpreende que você tenha políticos de direita que passam a defender essa política pública. Está cheio de político de direita que, pelo menos no discurso, defende a saúde pública, defende a educação pública. E aí a questão é o que vocês estavam falando antes, por exemplo, é o mesmo caso do novo ensino médio. Assim. Qual é o conteúdo que a gente dá a essa política pública? Como a gente qualifica esse debate estando no campo da esquerda? E aí eu vou dar o exemplo do Nunes, porque eu acho que ele é fundamental para a gente falar nisso. Assim. O Nunes falou que quer implementar a tarifa zero, saiu aquele momento dele, do Milton Leite, que é o presidente da Câmara, né, de vereadores, falando muito abertamente que eles queriam implementar, porque senão o Boulos levaria a eleição, enfim, essas conversas. Eu não entro tanto no mérito disso. Tarifa zero anti-Boulos. Pensa. E aí, o que acontece? Eu não entro tanto no mérito de se vai fazer ou não vai fazer, porque eu, assim, ao longo do meu tempo trabalhando com esse tema, eu já vi muita gente falar muitas coisas. Então, assim, eu só acredito vendo, então eu não me comovo muito com essas falas, não. Mas aí eu quero dar um exemplo muito importante, assim. Quando o Nunes falou isso, o campo da esquerda municipal aqui, seja de movimentos sociais quanto a esquerda institucional, né, vereadoras, deputadas estaduais, se mobilizaram
para qualificar o debate, porque essa é uma bandeira histórica da esquerda. Aliás, tanto é uma bandeira histórica da esquerda que quem era o secretário de Transportes de Luiz Erundina que propôs esse projeto? Lúcio Gregori, que integra a coalizão Mobilidade 000. Inclusive, a gente fez uma live de lançamento e ele participou, fez uma fala sobre o Elo Zero Tarifa. Que alguém nome histórico, né? Exatamente. Lúcio Gregori, eu nem estava no mundo ainda e ele já estava defendendo a tarifa zero, sabe? E a gente... a nossa live está no YouTube do ITDP Brasil, quem quiser assistir. E a fala do Lúcio é sensacional nesse sentido, assim, né? E o que a gente vê, assim, que quando a gente começou a tentar qualificar esse debate aqui em São Paulo, a vereadora Luana, do PSOL, chamou uma conversa pública na Paulista Aberta e tal, e aí foi um companheiro do sindicato. Ele é da oposição do sindicato dos rodoviários, que é um sindicato complexo, muito difícil, em todas as cidades do Brasil, a gente tem vários problemas nisso. Mas ele falou uma coisa que é muito relevante. Se o Nunes propor uma tarifa zero que vem de cima para baixo, sem diálogo com a população, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que as empresas de ônibus demitam todos os cobradores. Provavelmente reduzam o nível do serviço, porque agora é grátis mesmo, então vocês não podem reclamar. Qual que é a diferença de um projeto que a gente está defendendo aqui, e aí é por isso que a gente tem que qualificar o debate? A gente defende que, se tem tarifa zero, certamente vai aumentar o número de passageiros. Por quê? Hoje você tem um monte de gente que está excluída do sistema. Então, o que você tem que fazer? Dialogar com o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores do sistema para, por exemplo, não preciso mais de cobrador, vou qualificar essas pessoas para elas serem motoristas. Porque eu vou precisar de mais motorista. Eu preciso que o meu serviço aumente, inclusive porque a ausência de tarifa modifica o jeito que a gente se locomove. Sabendo que você tem que pagar tarifa, você pensa no tempo de integração do bilhete único, no trajeto que você vai fazer, nas atividades que você vai fazer ao longo daquele dia. Tudo isso muda. Então, você precisa de que quem opera esse sistema na base, o chão de fábrica, trabalhe junto com você. E você precisa de mais pessoas para operar, porque o número de passageiros vai aumentar. E a gente precisa de mais duas coisas, que eu vejo que, até então, a Prefeitura do Nunes não debateu esse tema, e a gente, como sociedade civil, precisa pressionar isso. Primeiro, a gente precisa de um registro de cálculo de como você vai remunerar esse sistema. Porque fazer uma grande fogueira e jogar dinheiro na fogueira do opaco do empresariado não dá para fazer. A gente já vê que o subsídio em São Paulo é desse jeito, e isso é inaceitável. A população precisa saber como é que vai ser remunerado um sistema como esse. É assim com outros serviços públicos, a educação pública. Você sabe como ela é remunerada, não dizendo que seja simples. Você tem que entender o dinheiro do Estado, o dinheiro do município, o dinheiro do governo federal, etc. Mas você tem uma estrutura. Precisa de uma estrutura dessas. Não adianta ser uma grande bolsa empresário. Não vai resolver os nossos problemas. E a terceira coisa é, quem melhor do que a população usuária para debater o seu próprio sistema de transporte? Então, uma implementação de cima para baixo, no modelo que Nunes tem, parece que ele tem pensado, não resolve nossos problemas, porque os problemas da população usuária, de como é que integra, como é que baldeia... Vou dar um exemplo nisso que eu acho que as pessoas vão entender o que eu estou falando. Várias cidades no Brasil têm BRT, correto? Muitos foram implementados com... O que é VLT? Explica, por favor. O BRT é o ônibus que anda num corredor separado. Normalmente o BRT, ele tem um corredor próprio, que é feito de concreto, para ele poder rodar melhor. E ele tem ônibus... Normalmente as paradas do BRT são no meio da avenida. E ele abre a porta do outro lado, né? O que acontece? Para a população, ter um ponto de ônibus onde você tem muitas opções de linhas que passam ali é bom, porque você pega a que passa antes. Então, você espera menos. Para o operador, isso é ruim, porque ele pensa, cada linha canibaliza a outra. Eu prefiro ter um BRT só, que passa e pega todo mundo. Só que para mim, que sou usuária, é ruim. Porque se ele demora a passar, e ele demora a passar, eu não tenho alternativas. E, em geral, eu tenho que baldear numa estação. E baldear sempre é péssimo para o usuário, porque perde tempo. Perde tempo. Então, o ganho que eu tenho da pista exclusiva do BRT de tempo, normalmente ele é perdido quando eu tenho que baldear. Na espera. Na estação, onde eu tenho que sair do sistema BRT e pegar o ônibus que vai para o bairro. Então, assim, é evidente que essa é uma obra colocada de cima para baixo por gente que não anda de ônibus e que faz os interesses de um bloco específico, que é o operador. A gente tem que participar, como população usuária, do debate de como é
que a gente vai organizar essa mobilidade urbana. A gente precisa que os trabalhadores desse sistema participem, porque vai aumentar a demanda se tiver tarifa zero. A gente não pode fazer com que isso seja um salvo-conduto para demissão de trabalhadores e para piora do serviço. Absolutamente. Sim. Isso é o oposto do que a gente quer. Então, quando a gente vê políticos de direita, enfim, como o Ricardo Nunes falando sobre isso, que joia que agora a língua deles não queima mais ao pronunciar as fatídicas palavras tarifa zero. Porque isso é bom para a população, uma política pública essencial. Mas a gente tem que qualificar esse debate. É assim, eu penso que a gente evita oportunismos, construindo diálogos em rede, em colisão, como a gente está fazendo agora, que é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que é o mais fundamental a ser feito. Agora, Ani, o fato de um prefeito de direita, como Ricardo Nunes, estar trazendo esse tema para o centro da sua administração, porque, inclusive, a conversa é, ele não tem nenhuma marca no governo dele, zero. Vamos lembrar, não foi eleito, né? Ele era o candidato a vice do Bruno Covas ali, ganhou a eleição com a morte do Bruno, ganhou o mandato com a morte do Bruno Covas. Mas o fato de ele estar tornando esse tema no tema central é um indicador. Esquerda, abre os olhos. Abre os olhos. A questão da mobilidade urbana é uma questão central nas cidades. É uma questão central. Se não fosse central, ele não estaria indo para esse lugar. Exato. Ele entendeu que ele pode ganhar a eleição implantando a tarifa zero. O que eu acho que, assim, de um ponto de vista talvez um pouco otimista, assim, é um sinal de que você tem uma esquerda hoje que tem pautas que são eleitoralmente muito viáveis. Assim, essa é uma pauta histórica do nosso campo. Eu vejo que, né, o Boulos, que é deputado eleito pelo PSOL, o PSOL historicamente apoia essas pautas. A gente vê que, assim, são pautas eleitoralmente perfeitamente viáveis, assim, não é nenhuma... assim, para a gente concluir, eu gosto muito de pensar nisso, assim, que é uma coisa que algumas pessoas levantaram no lançamento da coalizão. Não é muito utópico vocês falarem de zero mortes, zero tarifa e zero emissões, e de um sistema único de mobilidade? E eu acho que sim, eu acho que o debate sobre tarifa zero traz essa coisa que é um pouco entre a utopia da cidade que queremos e a dinâmica de que é uma política pública, um prefeito de direita do interior implementou. Então, ela caminha entre essa ideia, entre essas duas coisas, entre uma utopia de uma cidade que desejamos, de um modelo e tal, e de ser uma política pública. E a outra coisa que eu penso muito é essa, assim. 70 anos atrás, falar de SUS era uma utopia. 100 anos atrás, permitir que mulheres votassem era uma utopia. Falar que pessoas LGBTQIA+, poderiam casar e ter de seus direitos garantidos era uma utopia, porém cá estamos. Aos trancos e barrancos. Estou dizendo que tá bom não, assim, mas cá estamos. Então, o trabalho de pensar soluções que estão fora do modelo que a gente tem hoje é fundamental para a gente avançar como sociedade. Então, eu tenho muito claro que há muito trabalho pela frente, mas que ele é fundamental. Se ninguém fizer, nada vai mudar mesmo. Assim. Então, estou muito tranquila quanto ao lugar de utópico e de que esse debate tem. Acho que é maravilhoso a gente poder criativamente pensar em soluções para as nossas cidades. Acho que é um exercício fantástico que a gente tem diante de nós. Legal. Aninha Oviedo, ela é uma das fundadoras e líderes da Coalizão pela Mobilidade Triplo Zero. Zero tarifa, zero emissão de poluente e zero morte no trânsito. Ela também é analista de mobilidade social, de mobilidade urbana, do IDEC Alegria, uma grande comunicadora. Gostei demais. Além de entender do assunto, super comunicadora. Ani, muito obrigado pela tua presença aqui. Ajudou bastante. Mauro, eu que agradeço a todo mundo que ouviu. Acompanhem a coalizão, acompanhem o nosso trabalho. Se vocês quiserem aderir à coalizão, todo mundo é extremamente bem-vindo. Bom dia para todo mundo e boa semana. Para você também. Boa semana. Tchau.